Sim. Muito bem. Vamos iniciar, então, nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. Estamos unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, todos estão tendo acesso à tela compartilhada? Sim. Sim? Muito bem. Hoje, então, nós vamos, agora, nessas últimas aulas que nós temos, nós vamos, então, dar cada dia ênfase a um sacramento. As nossas primeiras aulas foram uma introdução, sacramento como sinal sensível e comunica a graça santificante, por meio da sua missão, a igreja como um grande sacramento, continua comunicando o próprio Cristo, de fazer com que a todos chegue o anúncio da salvação, a boa nova da salvação. É desejo do Pai, é desejo do Cristo que todos se salvem. Por isso, nos deixou 7 meios eficazes, ou seja, sinais sensíveis que transmitem uma graça sobrenatural, a própria força de Cristo que se manifesta no sacramento celebrado pela igreja. E hoje o nosso encontro vai ser todo batismal. Nós vamos falar sobre o batismo. É muito conteúdo do batismo. Vou tentar resumir e depois eu vou compartilhar esse material com vocês. Então, hoje falando sobre o sacramento do batismo. Nós já sabemos que o que é sacramento, esse sinal eficaz da graça de Deus. Portanto, eu começo com a passagem Efésios, capítulo 4, versículo 5. Por uma só fé, um só batismo. Então, o batismo é o sacramento que vai iniciar na vida cristã, nos introduz no mistério de Cristo, nos incorpora na igreja, nos configura a Cristo e, por meio do batismo, nos tornamos filhos de Deus. Portanto, o batismo é o primeiro sacramento da vida no Espírito. Oi? Sim? Fazer interferências aí. Para pedir o pessoal para fechar o microfone, que está muito sim. Ok. Pessoal, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto. Ok, pessoal? Dá um joinha aí para ver se está tudo certinho agora. Né? Tá chegando o som limpo, né? Ok, então vamos lá. Sem a senha. No notebook, sem a senha. Vamos continuar. O sacramento do batismo, então, é o primeiro sacramento da iniciação à vida cristã. Sem o sacramento do batismo, eu não posso receber nenhum dos outros 6 sacramentos. O sacramento do batismo me incorpora a Cristo. Por meio do batismo, unido a Cristo e configurado a Cristo, nós somos, portanto, mergulhados em Cristo e passamos a formar com o próprio Cristo um só corpo, o qual damos o nome de igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo místico, formado por Cristo cabeça, e nós, batizados, somos os seus membros. Formamos com Cristo, a partir do batismo, um só corpo. Aí, então, nós vamos compreender de fato o que é a igreja. A igreja, se pararmos para pensar, ela é muito mais invisível do que visível, porque a igreja não é simplesmente este templo, este local de pedra, né, onde nos reunimos para prestar nosso culto, nosso louvor e adoração a Deus. A igreja, de fato, somos nós, batizados,
fazemos parte de uma única família, com Cristo formamos um corpo. A este corpo damos o nome de corpo místico. E, unido a Cristo, formamos, então, a verdadeira igreja. O batismo é a porta de entrada na vida do Espírito. É o batismo que também nos abre, nos dá acesso aos demais sacramentos. É ele que nos dá a graça da filiação divina. Atenção! Pelo batismo é que nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos, de fato, filhos de Deus quando propriamente nascemos, mas, de fato, a partir do nascimento espiritual, que é a nossa primeira Páscoa, ou melhor, a nossa segunda Páscoa. A nossa primeira Páscoa é o parto, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque o batismo também é comparado ao seio materno. Saímos também, né? Fazemos também uma passagem quando nascemos, né? Biologicamente. E muito mais, também fazemos a Páscoa, a passagem na pia batismal. Dali nascemos para a pia batismal, que é o sepulcro dos homens velhos, do velho Adão, e é o berço dos novos cristãos. É na pia batismal que a igreja gera os novos filhos, por meio do santo batismo. Então, ele é a porta de filiação divina. Nos tornamos filhos no Filho. Prestemos atenção. Nós somos filhos de Deus, com F minúsculo, e nos tornamos filhos no Filho, com F maiúsculo. Jesus Cristo, Filho único do Pai, unigênito do Pai. Por meio de Jesus Cristo, Filho com F maiúsculo, nos tornamos filhos de um mesmo Pai. Filhos com F minúsculo. Filhos no Filho por excelência, que é o Cristo. Então, no batismo, passamos a ser membros de Cristo, incorporados à igreja, também somos participantes da sua missão e, portanto, herdeiros. A partir do batismo, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros, participantes da vida divina. Somos, então, mergulhados em Cristo. A palavra batismo significa justamente isso, mergulhar, né? A imersão. Somos mergulhados em Cristo. Portanto, o santo batismo é este fundamento de toda a vida cristã, porta da vida do Espírito, porta que abre acesso aos demais sacramentos. O que acontece no batismo? Nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo, incorporados à igreja e, ao mesmo tempo, participantes da sua missão. Todo batizado recebe, no dia do batismo, torna-se templo do Espírito Santo e recebe a mesma missão de Cristo. Recebemos no batismo a tríplice missão: rei, profeta e sacerdote. Vamos trabalhar para a construção do reino de Deus. Somos também chamados a ser profetas nesse mundo, boca de Deus para o mundo, proclamar a verdade, denunciar a injustiça, dar testemunho de cristão, ser sal da terra, ser luz do mundo. E também sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, porque participamos do sacerdócio comum de Cristo. A palavra batizar, o verbo batizar, a palavra batismo, tem origem no grego, vem do baptizem, que significa mergulhar, imergir. É um mergulho na água que simboliza o sepultamento do catecúmeno, ou seja, aquele que se prepara para o batismo, na morte de Cristo, do qual também ressuscita com ele para uma nova criatura. Veja, meus irmãos, quando nós falávamos nas aulas anteriores que cada sacramento, ele gira em torno do mistério pascal de Cristo. A centralidade da nossa vida é a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Como que o batismo está assemelhado à ressurreição do Senhor? Quando nós entramos na água, entra o velho Adão, sepulta o homem velho, é a morte com Cristo do homem velho. E quando saímos da água, somos então ressuscitados. Portanto, nascemos de novo na água e no Espírito. É aquilo que nosso Senhor vai dizer no capítulo 3º do Evangelho de São João. Quando Jesus então tem o diálogo com Nicodemos. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Nascer de novo pela água e pelo Espírito. É o batismo. O Espírito Santo sopra onde quer. Pela ação do Espírito Santo, somos regenerados pela água do batismo. Mergulha o homem velho, nasce uma nova criatura. Somos ali, então, adotados. É a filiação divina.
O batismo também é chamado banho de regeneração e renovação do Espírito Santo, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5, o diálogo de Jesus com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Portanto, o batismo é o mais belo e magnífico dom de Deus. Chamá-lo de dom, nós aqui temos uma lista, vou enumerar para vocês, listar para vocês os nomes e os atributos que podemos associar ao santo batismo. O batismo é dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. O batismo é graça, porque é dado até aos culpados. O batismo nos sepulta, é sepultamento, porque somos sepultados na água, mas também pela mesma água somos ressuscitados para uma vida nova, como novas criaturas, regenerados, santificados, purificados pela água do batismo. É unção, porque é sagrado, é régio, ilumina, porque é luz resplandecente. O batismo também é veste, porque cobre a nossa vergonha. É banho, porque nos lava. E também é selo, porque guarda e é sinal do senhorio de Deus. E o batismo, ele confere a cada um de nós, cristãos, um caráter irrevogável. É o que nós chamamos um dom, um caráter indelével. É uma marca que jamais pode ser apagada. Ainda que o batizado venha futuramente a negar a fé, ou mudar o credo, professar a sua fé numa outra religião, uma outra denominação cristã, ou até mesmo se tornar um ateu, perder totalmente a sua fé e a sua crença em Deus. Nada poderá fazer com que, de fato, esta marca do santo batismo apague. Por exemplo, o sacramento da ordem, o sacramento da crisma, são sacramentos que têm essa característica, essa marca indelével, esse caráter indelével. E então Jesus, no diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 de São João, vamos conseguir encontrar a resposta para essa pergunta. E poderíamos aqui nos questionar. O bom da teologia é isso, porque provoca essas perguntas e nos faz refletir a partir daquilo que celebramos. E por que as pessoas hoje buscam o batismo? Muitos pais levam as crianças à igreja simplesmente para cumprir um protocolo, talvez social. Eu vou batizar meu filho porque todo mundo batiza. Eu vou batizar meu filho porque é de praxe, é protocolo, é de lei, né? Levar a criança à igreja para ser batizada, para ser apresentada na missa, para o sacerdote dar uma bênção, ou talvez até por outras crendices. Porque meu filho não dorme direito, ou porque para evitar que meu filho tenha uma doença, ou para que meu filho tenha sorte na vida, enfim, algumas crendices populares aí que fazem com que a pessoa recorra ao sacramento. Mas é importante entender, porque acima de tudo, o batismo é necessário para a nossa salvação. Não é por acreditar em isso ou aquilo. A primeira e única, a grande função do batismo é fazer com que nós nos tornemos participantes da vida divina. É o batismo que nos dá a filiação. É por meio do batismo que nós experimentamos e podemos, de fato, chamar Deus de Pai. Essa relação amorosa entre um pai e um filho, Deus Pai, Abá Pai, Paizinho, onde nós vivemos essa intimidade? A partir do batismo sacramental. Então, Jesus vai dizer a Nicodemos, no diálogo, que necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. E aí nós encontramos a resposta para essa pergunta, né, que está em destaque no nosso slide. É necessário, de fato, o batismo para a nossa salvação? Então, existe a gratuidade da salvação, que se manifesta no batismo. Portanto, a igreja e os pais dessas crianças, né, que geralmente batiza-se crianças, mas aqui também eu quero incluir o batismo de jovens e adultos. Então, os pais, né, jovens e adultos, não são privados dessa graça, né, de se tornarem filhos de Deus. E aqui também, já respondendo uma pergunta, e aí eu quero também provocar essa reflexão com vocês. Jesus nos diz no final do Evangelho de São Marcos: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas aí eu perguntaria a vocês o seguinte:
ali não está explícito nas palavras de Jesus pelo evangelista São Marcos que aqueles que falecerem sem o batismo, que de fato eles já estão condenados à morte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E aqueles que, porventura, não tiverem o tempo e a oportunidade de receberem o batismo. Então, a igreja também pensa nesses filhos, cuida desses filhos. E aí vem, então, aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. E a doutrina da igreja nos confirma. Quanto às crianças que morrem, por exemplo, sem terem sido batizadas e sem a culpa, a igreja os confia a misericórdia de Deus e a sua promessa de querer que todos se salvem. No próprio Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, conhecemos aquela passagem onde Jesus diz: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê, aquele que rejeitar a misericórdia de Deus, será condenado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. A gente vai construindo juntos. Ok? Professor? Sim. Eu tenho, sim, uma dúvida a respeito disso, que na época eu até comentei isso com o padre, né, sobre essa questão. E antigamente, eu não sei se depois do concílio isso mudou, né? Sim. Mas que antigamente essas pessoas ou crianças, né, eles iam para o limbo. Como é que é essa questão aí? Explica melhor para a gente. Então, o limbo aí foi descartado. Há uma teologia do Papa Bento XVI. A igreja não crê mais no limbo. Então, a igreja crê nessa passagem baseada em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Não é? Aqueles que morrem sem ter sido batizados, a igreja confia a sua misericórdia e a promessa de que todos se salvem. Inclusive, está também no Catecismo da Igreja Católica. Então, nós não mais pregamos sobre o limbo. Foi uma teoria que a igreja já descartou. Não se crê mais nessa verdade. Por algum tempo se acreditava, mas a partir de Bento XVI, essa teoria caiu por terra. Então, já não se acredita mais no limbo, não. Ok? Então, a gente confia essas crianças que não foram batizadas, e depois eu vou falar mais para frente sobre o batismo de sangue e o batismo de desejo, onde isso é até uma coisa polêmica, porque eu até estava pesquisando, pesquisei e vi que recentemente algumas linhas, algumas congregações, alguns institutos, sobretudo aqueles mais ligados à área tradicionalista, negam, por exemplo, o batismo de sangue e o batismo de desejo, mas isso está oficializado no Catecismo da Igreja Católica. Então, eu falo com vocês com toda a propriedade, porque cada palavra que eu tirei aqui do meu conteúdo está documentada na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja. Então, a Igreja não crê mais na realidade do limbo, tá bom? Isso ainda é muito forte, ainda, principalmente nos nossos irmãos mais ligados ao tradicionalismo, mais ligados antes do Concílio Vaticano II. Tá ok? Então, dando continuidade aqui, as prefigurações do batismo na Antiga Aliança. Nós já vamos perceber que no Antigo Testamento vemos algumas prefigurações do batismo. Eu vou passar aqui rapidinho. Por exemplo, a Arca de Noé, onde 8 pessoas foram salvas da água. Já São Pedro, depois, em uma das suas cartas, vai fazer menção a essa passagem do Antigo Testamento. Assim como as águas do dilúvio prefiguram o nascimento de uma nova humanidade, de modo também que a mesma água sepulta os vícios e faz nascer da santidade. Aqueles que adentraram a arca e deram credibilidade às palavras de Noé representam a arca aí como uma prefiguração da igreja, representam aqueles que foram salvos. Aqueles que foram tomados pelo dilúvio prefiguram aqueles o qual a mesma água que prefigura o batismo e o nascimento de uma nova humanidade a partir da Arca de Noé, pós-dilúvio, também esta mesma água representa aqueles que foram sepultados nos seus vícios. Portanto, a Arca de Noé já é uma prefiguração, um dilúvio do batismo, assim como também a passagem do Mar Vermelho, né, onde
prefigura também ali o mistério da cruz, a travessia do Mar Vermelho. O povo hebreu, o povo judeu que caminhava, havia sido liberto da escravidão do Egito, caminha rumo à terra prometida. Pela ordem de Moisés, Deus se manifesta em Moisés com seu cajado, abre o mar para que os israelitas atravessassem a pé enxuto. Essa travessia pelo Mar Vermelho é a libertação do batismo. Portanto, a travessia do Mar Vermelho é uma grande prefiguração do batismo. Como o povo hebreu, os israelitas, no Antigo Testamento, caminharam sobre as águas, também nós, pela água do batismo, fazemos também a nossa travessia para uma vida nova, prefigurando o povo nascido da água do batismo. E, finalmente, a travessia do Jordão, o Rio Jordão, onde o próprio Jesus foi batizado. Depois nós vamos ver, eu separei alguns slides refletindo sobre o batismo de Cristo, porque Jesus se submeteu ao batismo, sendo ele o Filho de Deus. Jesus não tinha necessidade de ser batizado, porque ele é a própria fonte da graça. Mas Cristo entra na fila dos pecadores, se faz pecador, e recebe o batismo, justamente no Rio Jordão. Não foi por acaso que Jesus foi batizado no Jordão. Por quê? Porque ali era justamente o lugar onde os israelitas passavam rumo à terra prometida. É a descendência de Abraão, já é a prefiguração da vida eterna, a promessa de Deus que se cumpre na nova aliança. Passar pelo Jordão tem todo um significado. É a travessia do Jordão, é a Páscoa, é a vida nova, é sair da escravidão para ir para a liberdade dos filhos de Deus. É a promessa da nova aliança, é a descendência de Abraão que atravessa rumo à terra prometida. Também nós, pelo batismo, fazemos uma travessia. Também nós, hoje, não nos banhamos na água do Jordão, mas na água do batismo, que também é caminho para uma vida nova. Todas as prefigurações da antiga aliança vão encontrar em Cristo Jesus a sua plena realização. E agora a gente volta um pouquinho lá na era apostólica para, de fato, ver a origem do batismo, quando a igreja começou a administrar o batismo. Portanto, o batismo é um sacramento instituído por Cristo e confiado aos seus apóstolos. A partir de quando, a partir de que momento a igreja, de fato, começou a ministrar o batismo? Quando se começou a batizar na igreja? A partir da era apostólica, sobretudo a partir de Pentecostes. Então, de Pentecostes para cá, até a parousia, até a volta do Senhor, vamos, então, ministrar os sacramentos e, obviamente, o batismo, que é a porta de entrada na vida do Espírito, é o fundamento de toda a vida cristã. Como era na era dos apóstolos, do ano 30, mais ou menos, o Pentecostes aconteceu mais ou menos no ano 33, 34, ali após a ressurreição de Jesus, no início do cristianismo, na igreja primitiva, na era apostólica, até o ano 300, aproximadamente, é considerado o período da era apostólica, ou que também os autores chamam a igreja primitiva. Como era o batismo na época dos apóstolos e dos discípulos, dos primeiros cristãos? Na era apostólica, o batismo era administrado logo após a profissão de fé. Anunciava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aqui entra o querigma. Nós vamos ver isso muito forte no livro do Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram após Pentecostes? Pregaram o querigma. O que significa querigma? Anúncio forte do Senhor Jesus. Pregava-se Cristo morto e ressuscitado, e convenciam as pessoas a se arrepender. E o que precisamos fazer para aceitar esse Jesus morto e ressuscitado? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados no Espírito Santo. Nós vamos encontrar esse relato nos Atos 2:41 e Atos 8:27. Pois bem, quanto mais os apóstolos pregavam Cristo ressuscitado, Cristo morto e ressuscitado, muitos iam abraçando a fé, muitos iam aderindo à fé e crescia o número daqueles que eram convencidos a respeito de Cristo, arrependiam-se de seus pecados e eram batizados. A partir do século II é que começou, então, o batismo de criança. Já ali
supondo que as famílias cristãs iriam garantir a formação do neobatizado. E nós vamos encontrar depois diversas explicações para justificar por que a Igreja Católica batiza crianças e, por exemplo, as igrejas evangélicas não batizam. As igrejas evangélicas dizem que a criança não tem ainda maturidade, de fato não tem, para compreender e professar a fé em Cristo. De fato, elas não têm. Mas a igreja garante a formação por meio dos seus pais e padrinhos. E não priva essas crianças de, já na mais tenra idade, de experimentarem a graça de serem filhos de Deus. E aí eu perguntaria a cada um de vocês aqui que tem filhos, né, que já são pais, já são mãe, se, por exemplo, você vai esperar o seu filho crescer para perguntar se ele quer receber as primeiras vacinas? Você vai esperar seu filho crescer para perguntar se ele quer ser batizado na Igreja Católica? Você vai esperar seu filho crescer para dar remédio? Você vai esperar seu filho crescer para ir ao médico? Você vai esperar seu filho crescer para dar os primeiros cuidados, aquela alimentação básica, né? Tudo aquilo que é importante para a formação e para a saúde, né? Para o crescimento da criança? É evidente que não. Então, por que questionarmos também aquilo que é mais importante, até eu diria, que é garantir a criança que ela já nova, ainda que ela não entenda, mas que ela já participe da filiação divina, que ela já seja herdeira, para que ela já experimente a iniciação à vida cristã na sua vida. Portanto, essa é uma das inúmeras justificativas que a igreja, então, encontra. E também no relato dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que os discípulos pregavam o querigma e toda a família era convencida a respeito do senhorio de Jesus e toda a família era batizada. E eu pergunto, será que na época dos apóstolos não haviam crianças dentre as famílias que receberam o primeiro anúncio dos apóstolos? Evidente que também tinha crianças. É muito provável que os apóstolos visitaram famílias que tinham criança. E diz, São Lucas nos narra no Atos dos Apóstolos, toda a família foi batizada. Será que ali as crianças não receberam batismo? Com certeza receberam. Então, a igreja tem toda a garantia, a segurança para também ministrar o sacramento na iniciação da iniciação à vida cristã nas crianças. O quanto antes nos tornamos filhos de Deus, o quanto antes morre em nós a marca do pecado original. O que é o pecado original? É o pecado da origem, dos nossos primeiros pais. Herdamos, toda a humanidade vai herdar, né, a culpa de nossos primeiros pais. E isso causou em nós uma marca, uma mancha. De fato, o batismo não apaga a concupiscência, que é a inclinação, a fragilidade, a tendência para o pecado, mas apaga em nós o pecado original. O que é o pecado original? Não o pecado por termos cometido algo de errado, um crime ou alguma desobediência, algum pecado que tivéssemos cometido, mas, de fato, é a ausência dos dons, é a inimizade com Deus. Portanto, a partir do batismo, apaga-se o pecado original, o Espírito Santo passa a habitar em nós, em nossa alma. Portanto, aí eu já entro numa outra teoria, a teologia, né? São Paulo vai usar de uma outra passagem para nos explicar a diferença de corpo, alma e espírito, né? O que é o espírito? O espírito é a parte na alma onde Deus habita. Somos formados de corpo e alma. E o que é o espírito? Né? O espírito é a região da alma onde, de fato, o Espírito Santo mora em nós. Por isso, nós pedimos sempre, né, a graça que Deus nos santifique. Como que somos santificados? Pela ação do Espírito Santo em nós. Como o Espírito Santo age na nossa alma? Através do Espírito, do nosso Espírito, santificando o nosso Espírito. O nosso Espírito está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. É a parte na alma onde o Espírito Santo habita. Portanto, quando então somos batizados, somos morada. E São Paulo nos recorda. Acaso não sabeis que sois morada e templo do Espírito Santo? Então, foi aí então que, a partir da pregação dos apóstolos, cresce, então, o interesse pela fé cristã. Né? A igreja, lá nos primórdios,
então, vai instituir o que hoje nós conhecemos como catecumenato. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é o catecumenato? Agora, a iniciação à vida cristã na igreja, o que antes nós chamávamos, né, pastoral do batismo, pastoral da catequese, pastoral da Eucaristia, pastoral da crisma, agora a igreja chama de pastoral da iniciação à vida cristã e nos convida, inclusive a nossa diocese tem feito esse trabalho junto às paróquias, de trabalharmos uma catequese de inspiração catecumenal. O que é a catequese de inspiração catecumenal? É voltarmos lá na era apostólica, né? No período do catecumenato. O que acontecia no catecumenato? Os catecúmenos ouviam as verdades de fé, eram instruídos, eram preparados, recebiam um padrinho, que vai também assumir a responsabilidade, acompanhá-lo para ensinar a viver a fé cristã e também testemunhar perante, ali na era apostólica, testemunhava perante o bispo se aquele candidato de fato estava pronto para se tornar cristão. Olha, meus irmãos, a responsabilidade de um padrinho. Era o padrinho que atestava diante do bispo se o candidato estava pronto para ser cristão. Né? Como aquelas perguntas, não sei se vocês já participaram de alguma ordenação diaconal ou ordenação sacerdotal, né? O bispo pergunta, né? Este candidato está apto para receber o ministério? Você pode me confirmar? E o celebrante diz, sim, senhor bispo, eu confirmo que ele está pronto para receber esse ministério. Era assim também na era apostólica com o batismo. Os padrinhos atestavam perante o bispo, confirmando que o candidato estava pronto para se tornar cristão, que ele conhecia a doutrina, que ele já vivia a fé e podia ser batizado. E aí, meus irmãos, uma frase do padre Antônio Vieira, que é muito pertinente nos dias de hoje. Antes, batizava-se os convertidos. Hoje, precisamos converter os batizados. Infelizmente, é uma grande realidade. Antes, batizava-se os convertidos. Hoje mudou. Hoje é o contrário. Hoje nós precisamos converter os batizados, aqueles batizados que estão fora da igreja. Recebi o sacramento, mas eu não dou testemunho da minha fé. E a gente precisa hoje sair, não ao encontro dos pagãos, a gente precisa sair para evangelizar, para encontrar os batizados que estão fora da igreja. E como era celebrado o batismo? Havia 2 datas específicas no ano para celebrar o batismo, na vigília pascal e na solenidade de Pentecostes. E como era feito? Inicialmente, o batismo acontecia nas águas correntes, né, nos rios. Depois, com o tempo, a igreja, então, instituiu o batistério, que eram pequenas piscinas, onde ali o batizando era mergulhado. Aos doentes, né, que não podiam ser conduzidos até os batistérios, que eram essas pequenas piscinas, ou aos rios, a igreja, então, fazia o batismo por infusão ou aspersão. E aos mártires era considerado, então, o batismo de sangue, que substituía o batismo da água. Nós vamos falar ainda adiante sobre o batismo de sangue. Agora, prestemos atenção nesses termos, para nós não confundirmos. Existem 3 tipos de batismo. Ao longo da história, nós vamos encontrar o batismo por infusão, o batismo por aspersão e o batismo por imersão. O que é o batismo por imersão? O batismo por imersão, imergir é mergulhar. É quando entramos numa piscina, num rio ou em pequenos tanques. Isso é o imersão. O que é o batismo por aspersão? É quando aspergimos água. Quando o padre vai aspergir, né, por exemplo, lá na missa do tempo do Natal, a celebração do batismo do Senhor, que nós celebramos logo após o tempo do Natal. Então, o padre vai aspergir a água sobre o povo para recordar o nosso batismo. É a aspersão. O padre, então, vai com aspersório, aspergindo água sobre o povo. E o batismo por infusão é o nosso batismo. Hoje a igreja só admite o batismo por infusão. Existem algumas igrejas que fazem por imersão, mas segundo o Código de Direito Canônico, até se aceita também o batismo por aspersão, mas o batismo por imersão não se aceita na igreja, que seria o batismo no rio, no tanque. Então, hoje nós celebramos, o nosso batismo é o batismo por infusão. Derrama-se um pouco de água sobre a cabeça do candidato.
ok? E aí, lá pelos anos 200, já a cerimônia do batismo já começou a ter a configuração que nós temos hoje. O sinal da cruz, o exorcismo, a proclamação da palavra, o óleo. Então, ela passou a ter esse formato mais parecido com o que nós celebramos hoje, a partir do ano 200 é que já começou. Então, por ser um sacramento de regeneração, o batismo também é um sacramento que perdoa os pecados. Quem recebe o batismo, no momento do batismo, apaga-se a marca do pecado original e apaga-se também todos os pecados que a pessoa possa ter cometido na vida. A pessoa sai ali totalmente santa, sem nenhum pecado e sem nenhuma pena temporal. Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula na aula de escatologia, não sei se vocês já ouviram sobre a pena temporal. O que é a pena temporal? Eu, batizado, procuro viver de modo cristão, mas sabemos da nossa concupiscência e, por vezes, cometemos o pecado. Vamos até o sacerdote, recebemos o sacramento da penitência. Estou absolvido sacramentalmente, recebi o perdão dos pecados. Ok, mas na minha alma ficam as marcas das penas temporais, em razão daqueles pecados cometidos. Ok? E aí, depois, no sacramento de penitência, eu vou explicar melhor o que são as penas temporais e como nós podemos fazer para receber o perdão das penas temporais. Aí eu vou entrar nas indulgências plenárias ou parciais, mas isso aí é assunto para o sacramento da penitência. Ok? Meus irmãos, faltam aí menos de 2 minutos, e aí eu vou terminar nesse slide. E aí, o que fez o imperador Constantino? Constantino foi o primeiro imperador considerado, né, cristão. Ele é filho de Santa Helena. O imperador Constantino, então, recebeu o batismo perto da sua morte, né? Por ele saber que o batismo era, após a sua conversão, ele adiou o seu batismo, recebeu o perdão dos pecados perto da morte e teve a absolvição plena dos seus pecados, uma vez que o batismo apaga todo e qualquer tipo de pecado. Ok? Então, eu vou encerrar aqui. E aí a gente volta. E eu vou colocar agora para vocês, durante o intervalo lá no grupo, um batismo ortodoxo, para a gente poder ver como que é celebrado o batismo lá na igreja ortodoxa. Tá bom? E às 20 horas, então, a gente retorna, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários, tá bom? Vamos partilhar. É muita informação para passar para vocês, eu estou tentando aqui passar resumidamente. Qualquer dúvida, a gente vai também depois disponibilizar o material. Ok, pessoal? Fechar aqui. Já vai fechar.